Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 7, shiur número 2. A gente está no livro, ainda só tem PDF, mas no livro na página 4. Siman Kuf Samechet 168, hoje alachot de 3 a 5. Então vamos seguir. A gente está falando sobre as leis de precedência em relação a brachá de Amotzi. Então, a gente falou que quando a pessoa tem um pão inteiro e ele tem algumas fatias, ele tem que dar precedência para o negócio que está inteiro. Então, está escrito nos poskim, assim o Shulchan Aruch traz, que se ele tinha duas fatias, quer dizer, dois pedaços de pão, um pão que quebrou em dois, e que ele consegue montar eles e juntar eles, então fala o Shulchan Aruch que se ele consegue juntar eles através de, sei lá, um pedaço de madeira, um palito, etc. Ele fica de um lado, fica do outro, e aí quando ele levanta, eles parecem um só, então eu posso considerar esse pão como se fosse um pão inteiro para poder fazer nele a brachá. E fala aqui, mesmo no Shabat, é permitido que a pessoa junte assim. Não se chama que ele está construindo, que ele está montando, etc. Então ele pega um palito, coloca de um lado, coloca do outro, e aí ele com isso monta o pão inteiro. O Magen Avraham fala que quando ele vai montar o pão no Shabat, que a gente falou que mesmo no Shabat é permitido, ele tem que tomar cuidado, porque ele não pode pegar qualquer madeira para fazer isso, porque às vezes é muktzeh. Se ele vai pegar uma madeira para isso, é considerado muktzeh e é proibido, quer dizer, uma madeira bruta que não foi transformado num utensílio, ele vai pegar ali e com isso juntar, fala o Magen Avraham, você tentou fazer melhor nas halachot de brachot, mas acabou transgredindo a proibição de muktzeh. Porém, o Pri Megadim escreve, eu falei porém, na verdade, não é machloket. O Pri Megadim concorda com o Magen Avraham, uma coisa que é muktzeh mechamad gufo, não dá para fazer esse ter. Mas fala o Pri Megadim, se eu tenho um pedaço de madeira que é um utensílio, mas que é um klish melachto leisur, que é um utensílio que é feito para fazer algo proibido no Shabat, e aí ele falou, ele pode usar esse utensílio para prender as duas partes do pão, porque isso é chamado klish melachto leisur letzorech gufo. Quer dizer, vou esclarecer um pouquinho melhor. Nos tipos de muktzeh no Shabat, um dos tipos de muktzeh é klish melachto leisur, é um utensílio que o intuito dele é para fazer algo proibido. Então, está escrito na halachá que é permitido movimentar esse tipo de muktzeh se eu vou usar ele ou letzorech mekomo, para usar o lugar dele, ou letzorech gufo, ou usar ele para fazer uma coisa permitida. O exemplo clássico disso é a pessoa que quer quebrar nozes, ele tem um martelo. O martelo normalmente serve para pregar, que é uma coisa que é proibida no Shabat. Então ele é um utensílio que é feito para fazer coisas proibidas. Está escrito na halachá que eu posso pegar esse martelo para quebrar nozes. Então escreve o Pri Megadim. A mesma coisa, em relação, ele fala assim, se eu tenho um palito, um pedaço de madeira que é um utensílio que é normalmente usado para algo proibido no Shabat, então ele é klish melachto leisur, é muktzeh. Mas se eu vou usar ele para prender as duas metades do pão, isso é chamado de tzorech gufo, é igual ao martelo para quebrar nozes e por isso é permitido. Então isso é, mas como a gente falou, o Shulchan Aruch escreve que até no Shabat eu posso prender as duas metades transformando elas num só. Porém, ele continua na halachá, dizendo que se está aparentemente de maneira explícita que são dois pedaços, então aí eu já não considero como um só e tem problema, quer dizer, aí não adianta você juntar eles. Então isso que ele está falando, que se as duas metades, obviamente, são duas metades, e dá para ver que elas estão ali uma do lado da outra, uma presa na outra por causa de um palito que está ali juntando elas, mas que obviamente é dois, então isso é considerado dois, eu não considero isso como uma coisa inteira. E isso está na halachá no Mishnah Brura. E aí o Sharatzion, ele explica que, obviamente, de perto, é óbvio que vai dar para, se a pessoa vai olhar e prestar bem atenção, sempre ele vai conseguir ver que são duas metades. Mas ainda assim, eu considero como é inteiro. Mas se
ou os pedaços, sei lá, são muito que não encaixam, ou do jeito que eles estão juntados assim, a pessoa olhando à distância já consegue perceber que é 2 pedaços, ele falou, então se chama que ele não juntou. Obviamente que vendo de perto, dá para ver que é um pedaço só, mas todo o negócio aqui é que ele consiga, que se dá para ver de maneira aparente que são 2 pedaços, então não se chama, não valeu isso que ele juntou, eu ainda considero isso como 2 pedaços. Aqui na nota 216, ele traz que, apesar de que essa halakha de juntar, o Magen Avraham fala que não precisa. A gente falou que ele fala que tem que tomar cuidado para não é muktzah, mas ele está explicando o Shulchan Aruch. O próprio Magen Avraham fala não precisa juntar de dia de semana. Só de Shabbat, que você tem a necessidade de Lechem Mishneh, aí tem o negócio de juntar. Mas já que muitos poskim trouxeram para assim juntar, conforme o Shulchan Aruch, você tem o Eliyahu Rabbah, o Mishnah Berurah, o Kaf HaChaim, etc. Quer dizer, o Mishnah Berurah e o Kaf HaChaim trazem ambas opiniões, tanto o Magen Avraham como o Shulchan Aruch. Mas, na prática, o costume do Sefaradim é conforme a opinião do Shulchan Aruch, então, por isso, a gente junta tanto no Shabbat como de dia de semana para fazer valer como se fosse um inteiro. Bom, isso foi a Halakha Gimel. Seguindo agora na sequência para a Halakha Dalet. Se eu tenho um pão limpo, desculpa, pão limpo a gente falou, pão feito com farinha bem peneirada. Eu tenho pat kevar, que é o pão feito com farinha não peneirada. Antes de seguir aqui, eu já vou deixar de antemão a farinha integral que a gente tem hoje em dia, a gente vai falar sobre ela na sequência. Aqui a gente está falando da época da Gemara, que eles tinham ali a farinha junto com cascas, junto com, sei lá, palha, outras coisas, outras impurezas que misturavam ali no trigo, e faziam, e o pão, como a gente vai falar mais para frente, não é igual à nossa farinha integral, então por enquanto a gente está falando pat kevar, a farinha mal peneirada que tinha na época da Gemara. Então, como a gente falou antes já na Halakha Aleph, quando tem um pão de farinha bem peneirada e um pão de farinha mal peneirada, eu dou preferência para farinha bem peneirada. E aí fala ele traz aqui na Halakha, em nome do Beit Yosef, o autor do Shulchan Aruch, que mesmo que ele pessoalmente prefira a farinha mal peneirada, ele falou, a gente vai de acordo com a grande maioria das pessoas que gosta mais da farinha bem peneirada, então por isso a farinha bem peneirada tem precedência. Então a gente não escuta dele, a gente fala batla dato etzel kol adam, a gente anula a opinião dele em relação à grande maioria das pessoas. Então isso ele falou, então por isso, eu tenho um pão que a farinha é boa, bem peneirada, uma farinha de boa qualidade. Eu tenho um pão de uma farinha cheia de impurezas, cheia de pedregulhos não, que não tem pedra, mas tem pedaços de madeira, gravetos, etc., que na hora que ele moeu tudo junto, entrou ali, palha, casca, etc., isso é considerado, a gente não vai. Ele falou, agora, se eu tenho esse pão com a farinha mal peneirada, mas o pão está inteiro, eu tenho a farinha bem peneirada, mas o pão eu tenho uma fatia, e não o pão inteiro, aí como a gente falou na Halakha Beit, eu dou preferência para o pão inteiro, mesmo que o outro, a farinha de mais qualidade, o inteiro vem antes disso. Agora, se os dois são de uma farinha boa, só que tem um que, dentro do bom, tem uma farinha melhor e uma farinha que é boa, mas não é tão boa assim. Então, ele faz que a farinha é melhor qualidade do que a outra. Mesmo que os dois são bons, então ele vai na melhor, ele precisa ir na melhor. E mesmo se a segunda, que não é tão boa, for maior. Porque, como a gente falou, a qualidade da farinha vem antes do tamanho da coisa. E aí aqui, na nota, ele traz que
que no caso que eu tenho duas farinhas boas, ou vamos começar antes, ou, como a gente falou no começo, quando eu tenho uma farinha boa e uma farinha ruim, mesmo que ele falou que ele prefere a farinha ruim, ele pessoalmente prefere a farinha ruim, fala o Beit Yosef, eu não estou nem aí com o que ele falou, eu vou atrás da grande maioria das pessoas que prefere a farinha boa. Agora, tem machloket nos poskim, se em relação a quando as duas são boas e ele prefere a de segunda qualidade, se aí eu escuto a preferência dele ou não. Então, o Mishnah Brura traz que nesse caso, o Beit Yosef concordaria que eu escuto ele. Por quê? Fala o Mishnah Brura, o Beit Yosef falou que eu não aceito ele falar que é mais gostoso quando é uma farinha que é objetivamente muito pior. Mas quando as duas estão no boas, elas estão próximas umas das outras, e ele fala que ele gosta mais da farinha de segunda, aí eu escuto ele. Então essa é a opinião do Mishnah Brura, porque ele falou, já que ele considera ela mais gostosa, mesmo que objetivamente ela é um pouco pior que a outra, já que ela também é boa, eu vou atrás da opinião dele. Essa é a opinião do Mishnah Brura, assim o Mishnah Brura traz no Sharat Tziyun. Porém, o Rav David Yosef discute com o Mishnah Brura, ele fala que não é mukhrach falar isso, e que ao contrário, do Beit Yosef parece que sempre eu vou atrás da melhor farinha. Então ele falou, eu prefiro essa, ele falou, não estou nem aí o que ele prefere. A maioria das pessoas prefere a outra, eu vou atrás da outra. Então, bom, esse foi a Alachá Dalet. Agora vamos seguir para a Alachá Rei. E aqui a gente vai ter bastante coisa prática. Fala Alachá Rei. Se eu tenho duas halot, dois pães inteiros da mesma espécie, os dois de trigo ou os dois de cevada, e os dois estão inteiros. Um deles é maior e o outro é menor, eu dou preferência para o pão maior. Por que eu dou preferência para o pão maior? É mais kavod para brachá. Como a gente falou, ou kavod da brachá, ou edur mitzvah, igual a gente falou na primeira alachá do Siman aqui. Agora, isso é se ambas as halot são igualmente bonitas. Mas se eu tenho uma pequena, mas que ela é mais bonita do que a maior, já que ela é mais bonita, eu dou preferência para ela. Desculpa, quer dizer bonita. Se a halá, tô com halá na cabeça, se o pão menor é feito com farinha mais branca e o pão maior é feito com a farinha de segunda, eu dou preferência para a farinha melhor. Porque como a gente falou nas alachot anteriores, no nível de coisa, o tipo de farinha vem antes do tamanho do pão. Então ele fala, olha, se os dois estão inteiros, eu dou preferência para o maior, desde que os dois sejam iguais. Mas se o tipo de farinha dos dois é diferente, aí o tipo de farinha se sobrepõe a o maior ou não maior. E a mesma coisa se aplica se os dois estão fatiados, quer dizer, eu não tenho nenhum inteiro. Então aí também, eu tenho uma fatia pequena, eu tenho uma fatia grande, e as duas são do mesmo tipo de pão, eu dou preferência para a fatia grande. Agora, se eu tenho uma fatia pequena, com farinha de boa qualidade, e uma fatia grande, com farinha de pior qualidade do que ela, e tanto faz se é pior, muito pior, ou pior, pouco pior, eu dou preferência para pequena com farinha de melhor qualidade. Agora, aqui na nota, ele fala sobre a farinha integral que tem hoje em dia, que muita gente até prefere a farinha integral. E aí, o que é? Ele falou, a farinha integral que tem hoje em dia é um pouco diferente. Tecnicamente, a gente vai falar que é igual a farinha de segunda que está na Gemara. Porém, os poskim trazem, assim, o Piskei Teshuvot, ele traz em nome de muitos poskim. Ele falou, quando a gente vê a descrição do Pat Kevar, né, que é a farinha de segunda, que usavam na época da Gemara, era que, por causa das impurezas, é difícil de mastigar, é difícil de engolir, difícil de digerir, de qualquer jeito mas é por isso que é mais saudável. Mas era um pão que as pessoas evitavam comer ele. Por quê? É um pão de segunda, que só comiam as pessoas que eram mais pobres e não tinham dinheiro para comprar
o pão de primeira, o outro dava menos trabalho para fazer, porque ele deixava cheio de impurezas, por isso ele vendia mais barato, então as pessoas pobres comiam. Não dá para comparar isso com a farinha integral de hoje em dia, que muitas vezes os pães são até mais disputados e até mais caros do que o pão com farinha comum. Então, aqui, os poskim trazem que, ao contrário, a farinha integral, por mais que ela é moída ali com a casca e com outras coisas, etc., ela é considerado pat nekiah, já que o pão é tão bom quanto a farinha refinada para a pessoa mastigar, e ao contrário, ele falou, muita gente até prefere a farinha integral por ser algo que é mais saudável, melhor para a saúde, etc. Então, por isso, eu considero a farinha integral como se fosse pat nekiah, quer dizer, como se fosse farinha de ótima qualidade. E o livro Al-Kabrurá, do Rav David Yosef, ele vai até um pouquinho mais longe. Ele falou que, olha, já que em muitos lugares a gente vê que a farinha integral é mais disputada, tem até preferência de boa parte das pessoas, por ser mais saudável, por ser, etc., custa até mais caro. Então ele falou, eu até dou precedência para a farinha integral em relação à farinha refinada. Agora, isso lembrando sempre que a pessoa pretende comer ambos os tipos de pão. Se ele vai comer um só, ele faz a brachá no que ele vai comer. Se ele pretende comer dois, essa é a pergunta, em qual deles que ele faz a brachá. Então ele falou, apesar de que a gente está falando aqui que uma das coisas que uma dos atributos que levam a gente a dar precedência ou não dar precedência é a qualidade da farinha, os poskim escrevem que hoje em dia a farinha integral, a nossa farinha integral, não é igual ao pat kevar da época da Gemara, porque o pat kevar da época da Gemara era um pão que ele era duro, era difícil de mastigar, era ruim para a pessoa comer, e os pães hoje em dia, pelo nível que se moe a farinha, etc., por mais que ela é farinha integral, o pão fica com uma boa qualidade em termos do próprio pão em si, e as pessoas até dão mais valor para esse pão, então por isso fala o Rav David Yosef, nos lugares onde as pessoas preferem o pão integral, se dá até precedência do pão integral em relação ao pão de farinha refinada. Aí, hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai L'Olam, Amém ve Amém. Chazak u'Baruch.